E aí que é importante eu também ampliar para vocês que toda mudança, gente, ela é causadora de estresse. Toda mudança. Todas as vezes que a gente pensa em se conhecer, em se autoconhecer, é porque a gente está buscando melhora. Consequentemente, mudança. Toda mudança causa estresse. Quando a gente lida bem com essa mudança, ou seja, quando a gente está seguro de que ela deveria mesmo de fato acontecer, o estresse ele passa a ter o nome de eustresse, né? Quando eu não lido bem com essa mudança me foi imposta, ela está ferindo os meus princípios, eu estou tendo que aguentar isso, né? Está sendo difícil para mim, eu estou tendo que me enquadrar, eu estou tendo que me encaixar, isso está sendo dolorido, então eu começo a somatizar, eu tenho dor de cabeça, eu tenho insônia, meu cabelo cai, enfim, eu estou passando por um momento de estresse. Então, quando a gente usa a palavra estresse no senso comum, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o estresse, na verdade, ele representa essa passagem pela mudança. E todos os seres vivos passam por isso, Andressa? Sim, todos os seres vivos passam por isso. Então, quando a gente vê um animal que foi resgatado fora do habitat dele e que ele estava quase morrendo e tal, de repente ele é trazido para uma equipe, para um zoológico, ele acaba sendo alimentado de uma maneira artificial, ele acaba tendo cuidados que ele não teria na vida dele no habitat natural, cuidados diferentes, ele está passando por uma mudança. Quando ele se adapta, cresce bem, reproduz, passa bem por tudo isso, é o estresse. Quando o animal precisa de ajuda, porque ele começa a dar sinais de entristecimento, de insatisfação, ele começa a não se alimentar, o que acontece? É uma sinalização de estresse, e aí aquela equipe vai cuidar daquilo. E assim acontece com a gente dentro da sociedade, então precisaríamos ficar atentos aos nossos sinais, né? Bem, então se a gente for agir aí de acordo com o imperativo categórico de Kant, né, exercitando o nosso autoconhecimento, nós precisaríamos saber como gostaríamos que agissem conosco. Então, quando eu peço para vocês fazerem aquelas questões todas para vocês, né, eu queria que vocês se perguntassem como que vocês gostariam de ser tratados no trabalho, no seu condomínio, no seu prédio, pelo seu parceiro, pela sua parceira, pelos seus filhos, como que você gostaria? Como que, pelos seus familiares, pelos seus pais, como que você gostaria de ser tratado? Né? Kant, ele traz isso à tona, né? Como que eu gostaria que fosse esse mundo para eu tornar isso uma lei universal? Essa visão universalista, né, ela defende os seguintes aspectos. O universal é a forma, a ideia, a essência do que pode ser partilhado por várias coisas e que confere às coisas da natureza ou o caráter que tem em comum. Ou seja, universal é o que deve ser, o que é válido para todos. Então, quando a gente pensa na universalidade e traz esse conceito para a nossa vida e para a sala de aula, é muito positivo, né? Quando o aluno está depredando uma parte da escola, destruindo, sei lá, uma atitude de vandalismo, ele sinaliza que ele não está pertencente e essa universalidade não está sendo trabalhada. Quando você tem na escola um determinado material e ele só é usado por determinado professor, né, ele não é partilhado, o que acontece? Essa cultura que se instala na escola esqueceu-se de revelar a questão da universalidade. Então, são conceitos da filosofia que a gente pode trazer, né, emprestados para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento, para o nosso aprofundar em relação ao autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ao contrário do que nos parece inicialmente, né, que ele diz respeito só sobre como nós vivemos com o outro, sem levantarmos em consideração a perspectiva que só sabemos sobre nós refletindo sobre como convivemos em grupo.
Então, é esse autoconhecimento que eu proponho que vocês estudem, que vocês analisem. Como que eu estou me portando, né? Se eu, não importa o outro para mim, então eu me autoconhecer também fica um pouco sem sentido, né? A busca se dá a partir de como vivo em grupo, sobre como me porto frente a ele, para melhorar o meu bem-estar e melhorar a convivência em sociedade. De nada adiantaria sabermos tudo sobre nós se nós não convivêssemos com ninguém, né? E vivêssemos isolados. Então, como professores, a nossa atuação nesse sentido, ela se amplia, né? Nós devemos proporcionar possibilidades que os alunos se autoconheçam, né? E que eles também reflitam sobre a sua atuação dentro da comunidade escolar, inicialmente dentro da comunidade escolar, né? Depois fora da comunidade escolar, com a sua família, com seus amigos. Então, e principalmente em busca de respeitarmos a diversidade. Porque quando eu reflito sobre mim e me comparo ao outro, aí eu vejo o quanto eu sou diferente desse outro, né? E o quanto ser diferente é importante. E o quanto conviver bem com a diferença também é importante. Então, o autoconhecimento nos leva a aceitar a diversidade, a desenvolver a questão da autoestima, a desenvolver a questão, né, da autoconfiança. Então, você terá esse aluno que vai saber lidar melhor com o outro a partir disso, né, a partir dele estar forte sobre o que pensa a respeito dele, né? Então, alguns princípios que eu sugiro que você reflita e que você pense também com os seus alunos são os princípios do que é respeito, do que é igualdade, e vocês podem comparar a igualdade com equidade, né? A universalidade, ela traz um embasamento filosófico da igualdade. Vocês podem se aprofundar no que diz respeito à equidade, o que é empatia, o que é excelência e o que é comprometimento, né? Esses 5 preceitos, eles podem ser assim destrinchados em sala de aula, né? E assim fazê-los refletir e exercitar isso, né? O significado de preceito, o significado de cada um deles, como que pode ir mudando a convivência e aprimorando, né? Então, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo as suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com ela, com essa autocrítica, é isso que a gente tem em vista, né? É esse aluno que a gente gostaria de entregar ao final da educação básica. Então, a competência trata do aprendizado que as crianças e jovens devem adquirir a respeito de si mesmos, sendo capazes de identificar seus pontos fortes e as suas fragilidades e lidar com essas emoções, mantendo a sua saúde física e a sua saúde emocional. Então, as áreas do conhecimento que mais contribuirão para esse tipo de trabalho, gente, para vocês trabalharem com a questão da interdisciplinaridade, são as ciências da natureza, as ciências humanas e as linguagens, tá? Bem, então, o autoconhecimento, ele percorre alguns caminhos aí, gente. A autoconsciência, né? Então, o aluno, ele precisa construir um senso coerente de si mesmo, sendo capaz de compreender a perspectiva dos outros, identificar quando ela é diferente da sua, né? A autoestima, então, o aluno que sabe quais são os seus pontos fortes, que reconhece as suas fragilidades, né, de forma consciente e respeitosa, enfrentando as pressões sociais que a gente acaba vivendo. A autoconfiança, né, então fazer uso dos seus saberes, fazer uso das suas habilidades, do seu conhecimento, né, destrinchar aí o significado da palavra coragem, né. A palavra coragem, ela tem origem na palavra coração e na palavra agir.
Então você vai estar agindo com o seu coração, sabendo aí das suas atitudes positivas, sabendo das suas habilidades, né? Ele vai passar pelo equilíbrio emocional. O que eu penso a respeito de mim gera a minha emoção. Então, se eu penso que eu sou um fracasso, que eu não sou bom em nada, que ninguém gosta de mim, eu começo a levantar emoções de tristeza, de depressão, de isolamento, enfim, eu chego nesse tipo de comportamento. Mas quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso, eu acabo trazendo para mim esse cuidado e esse equilíbrio emocional. Então, os cuidados com a saúde e desenvolvimento físico. Então, assim, o porquê, né, de praticar algum exercício físico, o que é a afetividade, quais são as questões da sexualidade que estão ligadas às primeiras séries aí, relacionadas ao nível 2, né, relacionadas às ciências da natureza, o que acontece nesse período da menarca, o que acontece com a menina que menstrua, quais são os cuidados que a gente tem que ter de higiene, de cuidados pessoais, de cuidados da saúde para uma gestação precoce ser evitada, o que acontece com o menino dentro dessa faixa etária, né? Parece que ainda a gente tem todos os holofotes voltados para as meninas nessa faixa etária, mas a gente tem que entender o que acontece com os meninos também. Então, as séries que estão, os professores que estão nessas séries, né, do Fundamental 2, precisam ficar atentos a este tipo de autoconhecimento, né, e a atenção plena e capacidade de reflexão. Então, eu errei, né, eu sou passível de erro, eu reflito aonde eu errei e eu vejo como que eu posso melhorar, né. Então, o autoconhecimento transita aí por esse tipo de caminho. Então, gente, eu deixei aqui para vocês alguns links que vocês podem pesquisar e ainda se aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Vocês também receberão aí a tarefa, né? Lá também tem algumas dicas de podcasts, de livros, de outras fontes, outros lugares para vocês poderem visitar sobre esse assunto. E eu espero que a gente continue fazendo um bom trabalho e que a gente amadureça ao longo desse processo juntos, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês pelo e-mail. Um grande abraço.